Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um ponto de Fernando Lima a acontecer nos derradeiros dias para o ano 2019. Falamos a partir do local habitual, Rádio Savana 100.2. É um programa que pode ouvir aqui em diferido aos sábados às 12 e domingos às 21 e ver na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quintas-feiras às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Estamos já há poucos dias de 2019. Como é que avalia rapidamente este ano? Bem, este ano foi um ano muito difícil, de todos os pontos de vista, mas sobretudo do ponto de vista económico. Foi provavelmente o ano mais difícil desde que foi declarada a crise em Moçambique, portanto, desde 2016. Esperamos mesmo que 2019 seja diferente, porque para as empresas está a ser muito difícil pagar salários, fazer dinheiro, e isto significa que o tecido económico deste país está claramente debilitado com os problemas de crédito, de financiamento, novos negócios, e isto é preocupante porque, no fim do dia, é falta de emprego, desemprego para a maioria dos moçambicanos, quer sejam pessoas à procura do primeiro salário, quer para aqueles que, por causa da crise, perderam os seus empregos. Portanto, claramente um ano muito, muito difícil para todos os moçambicanos. Muito bem, estamos quase no fim do ano e é habitual aqui neste programa que o comentador escolhe um facto ou um acontecimento do ano. E Fernando Lima escolheu Afonso Dhlakama. Bem, eu tentei ser criativo e tentar tirar da cartola uma daquelas figuras do ano que ninguém pensou. Mas a questão é que é incontornável. A figura de Afonso Dhlakama, no sentido de que, por um lado, foi um líder que se foi, que já não está entre nós, e, por outro lado, a importância que ele teve no espaço mais recente da nossa história, e também os impactos que teve e que poderia ter a sua própria morte. Afonso Dhlakama foi o interlocutor principal do Presidente da República no Diálogo para a Paz, que ainda estamos à espera de ver o seu epílogo. A sua morte poderia desencadear fenómenos que ninguém quer neste país, e isso não aconteceu até agora. Eu penso que isto faz parte do legado de Afonso Dhlakama. Estou certo que se ele estivesse vivo, e não há nada a fazer perante as leis da vida, eventualmente o processo de paz teria outro rumo, nomeadamente haveria um melhor entendimento entre as partes, nomeadamente entre o Governo e a RENAMO. Noto com agrado que o Governo e especialmente o Presidente da República deram o devido relevo à figura do líder da RENAMO, nomeadamente a quando do seu falecimento e do seu funeral, e depois, já mais recentemente, nomeadamente esta semana, num momento formal que é muito importante, ou seja, a deslocação do Presidente à Assembleia da República, Filipe Nyusi fez questão em começar a sua intervenção com uma homenagem a Afonso Dhlakama, situação que ele poderia perfeitamente contornar e não mencionar. Portanto, acho que isto não aconteceu por acaso. Há uma brochura que foi distribuída com
com a sua intervenção. Uma das primeiras fotografias que está nesta brochura é exatamente uma fotografia de um dos encontros de Afonso Dhlakama com Filipe Nyusi. Portanto, penso que para todos os quadrantes deste país, não andarei longe da verdade, a figura de Afonso Dhlakama é uma figura incontornável, para o bem e para o mal também, na história recente de Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema deste programa, é o Estado da Nação, é o tema principal do programa de hoje. O presidente Nyusi esteve esta quarta-feira no Parlamento para o habitual informe sobre o Estado da Nação. Num discurso de 2h30, Nyusi falou do processo de paz, minimizou a polêmica sobre as nomeações internas das Forças Armadas, abordou a questão da caça furtiva, dedicou espaço também para abordar a questão do combate à corrupção, deu uma resposta politicamente correta sobre o dossiê de dívidas ocultas, abordou os ataques em Cabo Delgado e disse que Moçambique está a fazer a sua retoma econômica. Sei que acompanhou o informe do presidente, como é que o analisa? Bem, eu estou neste campo das pessoas que gostaram da intervenção do presidente. Porquê que eu gostei da sua intervenção? Porque acho que foi, primeiro, não foi triunfalista. Ou seja, quando o país atravessa a crise que atravessa, não tentou vender-nos uma imagem que este país vai de sucesso em sucesso. Foi muito realista a abordar o tipo de problemas que o país enfrenta. Não me parece, no geral, que os números estejam inflacionados, não obstante os números valem o que valem. Estatísticas são estatísticas. Não é por acaso que Moçambique ocupa uma das 10 posições de cauda no Índice de Desenvolvimento Humano. Portanto, por mais que o Presidente tente dizer que estamos bem, não poderíamos estar, e não foi essa a mensagem que foi transmitida. Por outro lado, é assim, a armadilha das estatísticas. Se houver 0 escolas e se durante um ano construirmos uma escola, ora, o avanço foi de 100%. Portanto, é assim, nós estamos a partir um país devastado pela guerra, quando faz os progressos que está a fazer, nomeadamente de natureza social, os postos de saúde, a água, a educação, estes números têm muito maior impacto do que em países como o Botsuana, como a Zâmbia, como a Tanzânia. Isto na parte que concerne às questões dos números, e o relatório tinha muitos números, muitas percentagens. Por outro lado, também acho que andou bem nas questões políticas e nas questões muito melindrosas. Por exemplo, poderia dizer, como disse anteriormente, não disse que as eleições foram um sucesso, mas disse que saudou a polícia, os órgãos que participaram envolvidos, fez uma avaliação muito positiva. Desta vez foi muito mais cauteloso e, indiretamente, está a reconhecer de que nem em todos os círculos eleitorais as eleições andaram bem. Ou seja, quando ele diz que houve concordância em 47, o que é que isto significa? Significa que nos outros há problemas. Houve contestações em 5. Por exemplo, ao contrário daquilo que foi a discussão no Parlamento, nomeadamente as intervenções de final de sessão, em que os líderes parlamentares intervieram e deram as suas opiniões sobre como está a decorrer o processo de paz. Eu acho que a figura do Presidente, como também pessoa envolvida neste processo, foi muito apaciguadora. Ou seja, explicou, por exemplo, que a questão das nomeações dos 14 elementos da RENAM prevista no memorando não está posta de parte. Esta foi apenas uma parte,
Claro que desdramatizou a questão da interinidade, mas a interinidade tem também uma explicação, para já tem uma explicação política, que é estamos à espera da vossa lista, estamos a penalizar a Renam, porque a Renam não entregou, esta é pelo menos a visão do governo, ou seja, a Renam não entrega a lista, nós apontamos os primeiros oficiais em termos interinos. O que também pode significar outras coisas, ou seja, do mal-estar no meio castrense em relação às nomeações de elementos da Renam para a hierarquia de topo das Forças Armadas. E vejamos, os postos que foram criados não é propriamente da logística de comprar botas e fardamentos, não é para ver as lubrificações das viaturas, são comunicações, operações, portanto, áreas extremamente sensíveis na forma como se movimenta a máquina militar. Claro que isto foi acordado de antemão, não é por acaso que as nomeações acontecem nesta área específica, não é por acaso que outras nomeações acontecerão ao nível de batalhões independentes, de batalhões ao nível das províncias, dentro de um contexto em que em menos de um ano haverá governadores eleitos nessas mesmas províncias. Se olharmos bem, isto são nomeações que têm um peso político importante. Em relação a outra questão muito sensível e muito atual, que é a situação de violência em Cabo Delgado. Bem, aí temos um problema. O governo, e o presidente não é exceção, pretende ao máximo despolitizar esta situação. Ou seja, não temos os bandidos armados, mas agora temos malfeitores. Mas é o mesmo tipo, é a mesma cara da moeda, só o termo a que se alterou. Ora, nós sabemos que não é bem assim, que há uma matriz de base confessional que está por detrás destes ataques. Poderemos dizer, sim, que há interesses externos, que uma parte destes problemas derivam de todos os desenvolvimentos que poderão acontecer em Cabo Delgado, nomeadamente a questão do gás. Portanto, o Presidente é assertivo nesta parte, é menos assertivo quando tenta, mas isto é a tentação do poder político, ou seja, há problemas, mas isto são questões de delito comum, ou seja, aliás, já vimos um comandante de polícia a tentar tipificar o tipo de crimes, tipo homicídio, roubo, furto, como se de delito comum se tratasse aquilo que se passa em Cabo Delgado. Aliás, isto é uma armadilha em que o governo terá que se confrontar, porque depois o Ministério Público vai fazer acusações, por exemplo, aos 200 indivíduos que estão a ser julgados e vamos ver que tipo de crimes, ou seja, qual vai ser a tipificação de crime em relação a cada uma destas 200 pessoas. Por exemplo, pode haver sedição, violação da segurança interna. Portanto, condenações e tipificações que serão muito mais politizadas do que este simples tratamento de malfeitor, de delinquente, de crime. Sobre essa questão, o Presidente disse que nós sabemos quem são, já os identificamos, e as Forças Armadas não vão aqui andar a dar informes. É possível não. Certamente que o governo tem uma ideia muito mais
aproximada da natureza do problema, do problema em Cabo Delgado. Uma fotografia um pouco mais completa. Mas há uma imagem que passa para o exterior e essa imagem é claramente despolitizar ao máximo toda esta atuação. Aliás, a questão de fundo, e não me parece que a polícia tenha alterado a sua atitude, é inclusivamente de ignorar que está a haver ataques, ou seja, os ataques só acontecem nas páginas do jornal, não acontecem ao nível da polícia e ao nível dos diversos comandos da hierarquia de polícia. O presidente enumerou realizações, promessas e também dificuldades. Até que ponto é que nós estivemos perante, Fernando Lima, um presidente que foi ao Parlamento em ambiente de pré-campanha para as eleições gerais de 2019, salvo algum tsunami, ele é candidato natural do seu partido para as próximas eleições? Bem, claramente a questão eleitoral esteve presente em toda a intervenção presidencial. Ou seja, quando se traça um perfil das realizações alcançadas. E aqui há também uma nuance que me parece muito interessante. O paralelo, e o Presidente esteve na Assembleia o ano passado, mas o paralelo que ali foi estabelecido foi 2015, início de mandato. Claramente, este governo está-se a tentar comparar ao anterior governo. Por exemplo, em relação à dívida, quando se diz que em 2015 a dívida representava 100% do produto interno bruto, há claramente uma mensagem que aqui está a ser passada, nomeadamente que aqueles números triunfalistas que tínhamos em 2014, 2015 não correspondiam à verdade e que o Presidente está a ser coerente com aquilo que disse anteriormente quando disse que cheguei ao governo e encontrei os cofres vazios. É assertivo e contundente quando diz que este país não pode viver, ou seja, o sucesso não pode depender dos subsídios. E deu o exemplo do alfaiate, que não pode vender um fato quando as linhas, o tecido e todas as outras coisas custam mais do que o fato. Claro que aqui há outros debates, ou seja, será que custos de bens que têm uma componente social muito importante, como eletricidade, como água, como os próprios combustíveis, porque os combustíveis estão ligados ao transporte público, se devem ou não devem ser subsidiados. Mas este não é um país rico, este é um país muito pobre e nós não podemos fazer segurança social, não podemos fazer estado de justiça social quando essa justiça social depende de donativos e depende de contribuições da comunidade doadora. Portanto, mais uma vez aqui, concordo-se ou não, acho que o Presidente andou muito bem a explicar toda esta questão dos subsídios e da insustentabilidade de mantermos uma economia parcialmente assente em subsídios. E falando do desempenho econômico, considerou que está em recuperação e em 2018 o crescimento estará em torno dos 4%, o que marca, já falávamos um pouco aqui de 2015, uma inversão da tendência negativa registrada nos últimos 3 anos. Claramente. Ou seja, a ideia, e esta também é um dos pontos de fundo desta intervenção, foi viemos a descer todos estes anos. Os números de 2018, em termos macroeconómicos, indicam-nos que há qualquer coisa que está a mudar, nomeadamente os números da inflação. Sim. E a nossa inflação vale o que vale por causa
dos produtos que são postos na cesta de avaliação da inflação, mas é assim, se a inflação não descesse, nós teríamos outros reflexos sociais que não temos neste momento. Ou seja, se estivéssemos numa situação de inflação aguda, há muito tempo que teríamos os pneus na rua, uma contestação social permanente, nomeadamente greves, reivindicações nos ministérios, nos postos de trabalho, e não é o facto do Ministério do Interior ter carros blindados e a Polícia de Intervenção Rápida ter este ar intimidatório, isto não seria suficiente para conter as reivindicações populares. Portanto, há problemas no custo de vida, há problemas tremendos no apertar do cinto, mas não estamos ao nível da ruptura social de termos uma confrontação permanente da população versus poder político. Portanto, os números da economia, os números do governador do Banco de Moçambique, portanto, porque ele tem sido responsável por esses números, batem certo em termos de não vermos este exponencial de violência que, por exemplo, ocorre neste momento na França, que ocorre na Venezuela e noutros países que a crise económica chegou a um ponto de ruptura. O presidente não deveria abandonar este modelo, esta forma de catalogar os seus informes, do tipo: o país está estável, inspira-nos confiança, o povo resiliente. Isso depois não vira um pouco alvo. Claro que vira alvo, vira o ponto de controvérsia. Basta olhar para as redes sociais e vermos o humor dos moçambicanos em torno da estabilidade, da estabilidade e da confiança, a casa a cair e torta de tanta estabilidade que tem. E assim, o presidente não tem que dizer: o estado da nação é bom, estamos a resistir, somos resilientes, somos fortes, somos estáveis, há confiança. Não há essa necessidade. Ou seja, o presidente pode dar mais, nem é necessário dar aquele informe com aqueles números todos, porque inclusivamente, e aqui há um problema com aqueles números, este tipo de intervenções são feitos com a participação de muitas mãos. Portanto, cada setor dá a sua contribuição. E depois, claro, que há uma edição final deste trabalho, mas claramente se vê que há alguns desequilíbrios. Por exemplo, eu tenho dúvidas sobre todos aqueles números do turismo. Por exemplo, gostaria de ver a área da agricultura mais desenvolvida, não tanto nos números, mas em termos de políticas, para a agricultura, uma vez que não só é uma das preocupações e um dos pilares fundamentais desta governação, e, quanto a mim, é um dos setores que tarda em levantar voo. Por exemplo, claramente a política do frango é uma das, não sei se vou dizer que é uma das paixões do presidente, mas há este objetivo de ver se até ao fim do mandato se corta com a dependência da importação do frango do exterior, e há toda esta política de incrementar o fomento da produção do frango por pequenos produtores, tendo como base grandes unidades de produção que fazem o fomento, o fomento da produção agrícola, como grosseiramente está a acontecer em relação ao algodão e também
em relação à cana-do-açúcar. Ou seja, há muitos produtores, pequenos produtores da cana-do-açúcar que se sentem à vontade para fazer cana porque, no fim do dia, tem a fábrica que compra a sua cana. Da mesma forma, tem havido grandes unidades de produção do frango que dá os pintos, dá os insumos e, no fim do dia, feitas as contas dos insumos que deu, paga o frango ao pequeno produtor. Ora, isto representa renda para as famílias, dá capacidade económica às famílias e depois, em termos macros, representa também esta capacidade de o país, pelo menos nesta área, de fazer face em relação ao frango importado. Portanto, aqui houve estas maneiras de coordenação do relatório. Mas, é assim, não tem que ser um relatório de dar isto. Esta questão dos números, por exemplo, pode ser deixada para o Primeiro-Ministro, para os informes setoriais dos ministros. Há países que não têm esta fórmula do Estado da Nação. O discurso que eu conheço mais, digamos, mais tradicional, mais relevante, é o do presidente dos Estados Unidos, todos os meses de janeiro. E não há nenhuma parecença, nem nada que se pareça com o discurso do chefe de Estado norte-americano, que se concentra exatamente em questões políticas de fundo. Não vai dar o relatório dos postos de saúde, das escolas, embora questões como a questão de não se pagar a matrícula até à 9ª classe, à nova política de um distrito, um posto de saúde, são questões de fundo e que cabem perfeitamente dentro de um discurso como como se convencionou chamar o Estado da Nação. Há setores, Fernando Lima, que defende que o Presidente da República, na sua qualidade de chefe do governo, ele devia ser questionado, devia debater o seu informe com os deputados, regressarmos àquele modelo que existia antes de 2000, na altura do presidente Chissano, que depois foi anulado, isto provocado pelas apitadelas e batucadas da Renamo, que estava a protestar os resultados das eleições de 1999. Mas é uma pergunta que vai dar resposta depois de um brevíssimo intervalo. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, quando íamos ao intervalo, falávamos da necessidade que certos setores defendem do presidente, enquanto chefe do governo, ser questionado no Parlamento. Não, eu penso que faz sentido. É um debate que, em última análise, enriquece a democracia, mas a democracia também não fica mais pobre porque o Presidente não responde a questões no Parlamento. Mas eu acho que isto depende tudo da conjuntura e também das experiências do passado. Por exemplo, esta semana, quando o Presidente apresentava o Estado da Nação, víamos uma bancada eufórica que aplaudia excitadíssima as principais referências do Presidente, que é a bancada que apoia o Presidente, que apoia este governo. E as outras duas bancadas mantiveram-se silenciosas toda a intervenção, mesmo, por exemplo, quando o Presidente saiu da sala, é do decoro comum dos deputados se levantarem e todas as bancadas
se levantar. Ora, isto, em relação àquilo que aconteceu no passado, é uma evolução e uma evolução positiva. Portanto, muito do que aconteceu ou do que levou a que o Presidente não respondesse a questões não é porque o Presidente tem dificuldade em argumentar ou apresentar respostas, mas para prevenir e evitar chicana política, insulto, aquilo que os brasileiros dizem baixaria, porque não só isto no passado aconteceu no Parlamento, os chamados apitos e batuques, como nos próprios desfiles do 1º de Maio, em que era habitual o Presidente estar presente, e a partir de um determinado momento, quando se achou que o Presidente podia ser alvo de críticas um pouco abaixo daquilo que é habitualmente aceito, o Presidente foi retirado do pódio. Tanto quanto eu sei, neste momento nem vai ao desfile do 1º de Maio o Primeiro-Ministro, vai apenas o Ministro do Trabalho. E os sindicatos. E os sindicatos. Portanto, não é o Conselho de Ministros sequer que está presente e o Presidente do município no desfile do 1º de Maio. Será que, se a situação se alterar, o Presidente volta ao 1º de Maio? Não sei, portanto... E isso mudou quando os chamados germanos insultaram o Presidente Chissano. Exatamente, por isso é que eu pus quase no mesmo paralelo aquilo que aconteceu no desfile do 1º de Maio e também os batuques e apitos do Parlamento, batuques esses liderados pela bancada da RENAM. Mas também não era oportuno abandonarmos estes informes do Estado da Nação e se terminar com um discurso do fim do ano do Presidente a partir do Palácio da Porta Vermelha? Bem, aí há um outro problema de fundo que é preciso analisar. É assim, é no Parlamento, ou deve ser no Parlamento, que os executores de políticas deste país, das políticas públicas, prestam contas. E, portanto, é perante o Parlamento que representa os... Mas só que o Presidente não presta contas. O Presidente fala sozinho e vai embora. Tudo bem, mas não deixa de dar a sua visão de como está o país, perante quem? Perante aqueles que foram eleitos diretamente pelo povo. Ou seja, a legitimidade em termos de representantes populares verifica-se de ambas as partes, porque o Presidente é eleito popularmente e os deputados também o são. Mas o Parlamento exerce periodicamente o escrutínio das atividades governamentais. Ora, o Presidente não é apenas o Presidente da República, é também, constitucionalmente, o chefe do Governo. Portanto, ele que não vai sempre ao Parlamento, vai pelo menos uma vez por ano dar um informe daquilo que é a sua governação, uma vez que é ele que preside ao Conselho de Ministros semanalmente. Portanto, agora, se deve ou não deve depois responder aos deputados, é uma questão em aberto. Eu penso que é um debate que deve ser mantido e que deve ser vivo, ou seja, não é uma questão que deva morrer e muito menos que deva desaparecer por meras questões de protocolo, mas transferir um discurso do Presidente de análise e de balanço sobre as atividades do Governo para o seu gabinete ou para uma atividade lúdica como é o fim do ano na Ponta Vermelha, parece-me a mim menorizar
aquilo que deve ser uma intervenção de fundo do Presidente da República. Só uma última questão em relação a este assunto, Fernando Lima, só para aclararmos ou separarmos as águas. Para quem ouve e para quem vê o comentador Fernando Lima comentar sobre o estado da nação, pode talvez achar que ele está a ser muito contraditório. Fez um comentário numa outra linha, mas o jornal pertence da empresa que ele próprio dirige, foi muito crítico ou é crítico em relação ao presidente. Como é que Fernando Lima se posiciona em relação a isto? Bem, assim, é muito natural que as posições, que as publicações da empresa, que têm os seus responsáveis, escolham um outro ângulo de análise, tendo inclusivamente em conta que isto são questões de fundo, que são controversas, e por outro lado, na empresa, eu sou um administrador da empresa, não sou o editor-in-chief, ou seja, o editor dos editores do jornal. Não temos essa posição na nossa empresa, podíamos ter, mas não temos, e portanto os editores exercem os seus cargos e as suas funções com total liberdade. Isso não significa que eu não fale com os editores, que não troquemos opiniões sobre matérias editoriais, mas isto são daquelas questões fundamentais que nas nossas profissões e nos nossos setores, eu não gosto de utilizar esta palavra sagrado pelo impacto que isso tem, eu diria, são questões fundamentais e de princípio. Um médico que faz a sua operação pode ouvir opiniões de outros médicos, mas não é que chega uma pessoa no teatro das operações e começa a intervir ou a fazer uma ingerência num ato cirúrgico, por exemplo, de um médico ou de uma equipa de cirurgiões. Isso aplica-se para um pintor, para um advogado. Eu posso ter opinião sobre uma peça jurídica, mas isso não me dá o direito de começar a arriscar e alterar uma peça jurídica preparado por outro jurista. Portanto, isto são questões que têm a ver com as profissões, com os princípios que se observam em cada uma das profissões, e também a forma como está estruturada o grupo editorial. Somos um grupo editorial, sim, temos as nossas políticas de fundo, mas os editores têm a sua liberdade, e aliás não poderia ser de outra forma, não obstante, para fora da empresa o entendimento é muitas vezes diferente, e os administradores ou o conselho de administração teria que estar à cabeça da orientação editorial daquilo que se passa na nossa casa. Ora, as coisas não são assim, nunca foram assim, e enquanto eu for o PCA desta empresa, será assim que estes aspectos serão tratados. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um outro tema sobre eleições. Já debatimos muito aqui no nosso programa, mas hoje o Conselho Constitucional validou os resultados de 8 meses Marromeu, que alterou tudo e deram vitória a Frelimo. Numa altura tão controversa, Fernando Lima, isto não é deitar mais gasolina na fogueira? Eu penso claramente que sim, e nem sequer sou muito original em fazer esses pronunciamentos, porque outras pessoas, e pessoas com muito mais responsabilidades e peso que eu não tenho, o disseram num passado recente. Nós estamos a brincar com o fogo, nós
já nos esquecemos que uma parte da violência que eclodiu no nosso país resultou da forma de exclusão frontal de que foi vítima uma parte da sociedade moçambicana. Ou seja, quando não havia tolerância e aceitação de ideias contrárias. Ora, quando não são aceitos princípios, factos e evidências que para o cidadão médio é perceptível que houve uma narrativa de um determinado tipo, e isto é meio caminho andado para lançarmos as sementes da discórdia e depois passarmos para a violência, que é uma forma extrema de muitas vezes se procurarem resolver os conflitos. Portanto, nestas eleições, por várias vezes e em vários momentos, os órgãos eleitorais e também o Conselho Constitucional pisaram perigosamente o risco da credibilidade e também da concórdia entre os moçambicanos, porque é nos órgãos eleitorais e, sobretudo, no Conselho Constitucional que a sociedade procura uma resposta perante as dúvidas que foram suscitadas em relação à forma como aconteceram as eleições. Ora, quando estes órgãos constituem uma desilusão para importantes setores e segmentos da nossa sociedade, não só estas instituições se descredibilizam, como lançam sementes para que algo de mais grave possa acontecer num futuro próximo. E retive aqui uma das frases do presidente do Conselho Constitucional, Sr. Hermenegildo Gamito, quando apelava à mudança de atitudes a todos os intervenientes para que se ponham a cobro a tendências perigosas. A mudança não tinha que começar dentro do Conselho Constitucional, como Tribunal Eleitoral. 2019 está ao virar da esquerda. Então, eu penso que sim, não só porque tem este peso, tem esta influência, tem sobretudo este poder, e porque, sendo um órgão que pertence, digamos, à esfera jurisdicional e jurídica do nosso país, se deve pronunciar com total independência em relação aos partidos políticos, em relação ao poder político. Ora, com estes pronunciamentos, com os meios pronunciamentos que assistimos nos últimos meses, o Conselho Constitucional sai muito mal na fotografia, porque parece um conselho a reboque do poder político. Ora, isto não deveria ser assim. O Conselho Constitucional, em matéria eleitoral, devia claramente ser o último reduto em que todos deveriam procurar a justiça e a reposição daquilo que é uma frase feita, da verdade eleitoral. Uma das figuras jurídicas que foi muito usada nessas eleições para chumbar todos os recursos da oposição é a tal impugnação prévia. Porque quando alguém, sobretudo o partido governamental, sente que pode perder a eleição numa determinada mesa, num determinado local, criam-se algumas confusões, não se recebem os recursos. Numa eventual revisão eleitoral, não devia cair esta figura? Esta figura cair ou ser reformulada, porque aquilo a que assistimos é que, havendo a impugnação prévia, em alguns círculos eleitorais, se criou a situação da impossibilidade da impugnação prévia. Ou seja,
se não existem os meios a quem protestar, se não foram produzidas as atas dos editais, se inclusivamente os responsáveis por um determinado ato saem pela janela, fecham a cadeado as suas instituições, vai-se fazer a impugnação aonde? Deixar-se debaixo da porta, deixar-se pendurado na grade, e houve situações caricatas muito próximo desta figura que eu estou aqui a tentar criar no extremo. Portanto, em muitos sítios não havia condições de se fazer isto, mas para se fazer esta impugnação, então qualquer partido político, ao mínimo sinal de que algo pode correr mal, deve logo fazer a impugnação. Porquê? Porque muitos dos ilícitos ou dos alegados ilícitos eleitorais ocorreram na fase posterior da própria contagem de votos em cada uma das mesas. Sobretudo aconteceu na Matola. Na Matola foi em cada uma das mesas de votos. Portanto, os resultados foram alegadamente cozinhados já num estágio intermédio da contagem de votos. Ora, uma das coisas mais intrigantes deste processo é, havendo as urnas que continham lá os votos, sendo as urnas seladas, por que não se recorreu? Qual era a fobia, ou qual foi a fobia de que foram atacados quer juízes conselheiros, quer membros da CNE, para não se proceder à recontagem dos votos, funcionando isto como um tira-teimas em relação às interrogações que se colocavam. Ou seja, a Renamo vem aqui dizer que a urna tal não é aquela contagem. Muito bem, conta-se e logo se vê se a Renamo tem razão ou não tem razão. Agora, negar pura e simplesmente a contagem, parece que há algo que se pretende esconder e que os poderes do dia deliberam pela força do voto maioritário, que não se deve fazer a contagem, porque eu já ouvi a argumentação de que todos estes órgãos são participados por todos os partidos. É verdade. E, portanto, todos os partidos assistem a estas manipulações e a estas decisões, porque no fim do dia também a legislação foi feita no sentido de que o partido que detém a maioria também detém a maioria nestes órgãos eleitorais. Portanto, em muitos casos não foram decisões colegiais, não foram decisões em consciência, sobretudo nestas eleições específicas. No fim do dia, aquilo que contou foi a matriz partidária de onde vinham cada um dos membros da Comissão Nacional de Eleições, nomeadamente aqueles que vinham da chamada sociedade civil, o que só fica mal à chamada sociedade civil. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora a um outro tema. Dean Pittman, o embaixador norte-americano, chegou ao fim do seu mandato em Moçambique, já se despediu também do presidente da República. Foi um embaixador que foi crucial o seu envolvimento no processo de paz em Moçambique. E até bem pouco tempo esteve na equipe do grupo de contacto que foi a Gorongosa. Todos os embaixadores americanos nas últimas décadas têm jogado um papel muito importante no processo de pacificação em Moçambique. Uns mais que outros, uns mais controversos que outros. Eu diria que Dean Pittman passou muito ao lado das controvérsias, não só pela sua personalidade, mas talvez por uma postura diferente do governo americano. Isto também ajudado pelo facto de o governo moçambicano
e nestas coisas habitualmente não é o governo em si que promove, ou seja, o governo manda os seus mastins de estimação atacar as canelas dos embaixadores, ou seja, não é o ministro nem o presidente que faz ataques aos embaixadores, mas há quem se encarregue de fazer o trabalho sujo. Não é que o embaixador americano, que como sempre é um dos alvos de controvérsia e de ataque, não tenha passado ao lado de todas as controvérsias, de todas as polémicas, também foi atacado, mas notavelmente não esteve tanto na ribalta, por exemplo, não esteve na ribalta como no passado esteve Dennis Jett. Aquele que apanhou voo de helicóptero com a força da cabo. Não esteve na ribalta como encarregado de negócios Todd Chapman, que até agora os ódios de estimação contra este funcionário americano são tais que há pessoas que, se tivessem uma pistola, davam logo uns tiros de repúdio à figura do encarregado de negócios e com alguma descrição, nunca se furtando a tomar posições em momentos cruciais. Eu acho que uma das características pessoais, de Dean Pittman foi ter conseguido passar ao lado de toda esta carga negativa que tradicionalmente arrastam os embaixadores americanos em Moçambique. Mas, por exemplo, se olharmos para as últimas eleições, o embaixador americano foi o único que tomou uma posição crítica, moderada, diplomática, claro, mas... E também tomou agora em relação ao Mar Romeu. Podemos ver que ele não engoliu aquilo que aconteceu em Mar Romeu e fez questão de o anotar publicamente. Fez questão de anotar publicamente as agressões contra jornalistas. Portanto, em questões de fundo, em questões cruciais, nunca esteve a assobiar para o lado. Mas soube fazê-lo de uma forma, eu diria, elegante. Elegante e também um pouco discreto. Absolutamente. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde analisamos e comentamos o informe do chefe do Estado sobre o Estado da Nação. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.